Fala galera, estamos aqui para a nossa segunda aula, do segundo ano de Geografia. A gente parou lá atrás na nossa primeira aula falando um pouquinho da introdução sobre Revolução Industrial e hoje nós vamos falar da segunda fase da Revolução Industrial que pode aparecer no Enem para vocês, tá? A primeira fase tu já sabe, foi marcada dentro da Inglaterra, carvão mineral, principal fonte energética, surgimento, a substituição, tudo manufaturado, tudo feito à mão, artesanal para produção aí já industrial, Aí nós já tivemos aí o surgimento da máquina de tear, os motores a vapor e assim vai, Falei também um pouquinho sobre a questão da mudança do campo para a cidade, o grande crescimento industrial, crescimento populacional na Inglaterra, principalmente da cidade de Londres. Falei para vocês também da questão da poluição dos rios, principalmente o rio Tâmisa na Inglaterra, que se tornou o rio mais poluído do mundo durante esse período inicial da Revolução Industrial. E a segunda fase, professor, o que é que o senhor tem de novo para nós aí? O que diferencia a primeira fase da segunda fase ou vice-versa? Você deve estar se perguntando, certo? Certo. Vamos lá. A segunda fase. Primeira coisa é tu saber o seguinte. A segunda fase, ela já muda o eixo. Ela deixa de ser exclusivamente na Inglaterra e passa a migrar para outros países. Essa é a informação número 1. Sai de dentro da Inglaterra, vai procurar outros países. Quem são, professor? Estados Unidos, Bélgica, França, Japão, Canadá, Espanha, Itália, Então, Alemanha, esses países começam a receber a desejada Revolução Industrial. Esse é um ponto que eu quero aqui colocar para os senhores. É o primeiro ponto. Segundo ponto, há uma mudança da fonte energética. Na primeira fase, tu lembra que eu te falei que era o carvão? Beleza. Na segunda fase muda. É o petróleo e o gás natural. Olha que eu tô te falando. Então, ocorre uma pequena mudança aí. Então, o petróleo descoberto nos Estados Unidos, lá naquela regiãozinha da Pensilvânia, ela passa a ser assim, ser a matéria-prima, como eu posso te dizer, da segunda fase. E aqui é uma coisa interessante tu saber, que a partir daqui, desse momento, os Estados Unidos começam a se tornar a grande potência econômica do mundo. Olha que eu tô te falando. Tá entendendo? Então, os Estados Unidos, eles começam a conduzir a economia mundial. Ali na primeira fase ainda era a Inglaterra. Só que a partir daqui os Estados Unidos já começam a conduzir, a colônia britânica a conduzir a economia do mundo. Então, outro marco interessante tu saber, número 4, outro marco interessante, que agora começam a surgir as chamadas transnacionais. O que são transnacionais, professor? São empresas que controlam o mundo atacadista, varejista no mundo. São aquelas empresas internacionais que têm a matriz em um país desenvolvido e têm suas filiais em diversos países do mundo. E elas controlam praticamente a economia internacional, Então elas começam ali, como eu posso te dizer, dominar. São empresas que começam a dominar as pequenas empresas no mundo, são compradas pelas essas multinacionais. Elas concentram capitais ali e internacionalizam, como eu posso dizer, sua produção. Então começam a surgir aí as multinacionais, que a gente já vai falar para vocês aqui. Dentre elas, a General Motors, a GM, a Ford americana, que são fabricantes de carro, Coca-Cola, Pepsi e outras empresas aí. Aí surge na Alemanha já Volkswagen, na Itália Fiat. Essas empresas, percebe que são empresas automobilísticas com grande poder aquisitivo, Então, nas Mercedes-Benz, rapaz, o negócio começa a construir daí.
tá? Então é isso que eu quero te dizer. A fonte de energia, elas começam a mudar nesse processo, né? As fontes energéticas também, elas começam por uma transformação. Começam a surgir algumas invenções, né? Surgem TVs, o carro, e outros produtos já começam a surgir nesse período. Aparelhos eletrodomésticos começam a surgir nessa fase, como eu posso dizer assim. Então é uma fase que foi marcada pelo seu grande desenvolvimento, tá? Principalmente nos meios de comunicação, tá? O telégrafo, o telefone, televisão, aparelhos eletrônicos, tudo que vocês vão imaginar, e os automóveis. Então é uma fase, a segunda fase, que eu digo assim, quando ela sai de dentro da Inglaterra, ela já sai muito avançada. Esses países pegam ela e assim surgem as novas invenções, né? Que vão desde a telefonia até a navegação. Para vocês terem uma ideia, a aviação se tornou mais desenvolvida. Gente, assim, é a fase que eu posso dizer assim, é a grande fase da mudança realmente da Revolução Industrial. Claro que a terceira fase é a tecnológica, mas a segunda fase, ela é marcada justamente pelas grandes invenções do mundo. E aí que pode aparecer para você no vestibular, com relação a isso, qual das fases da Revolução foi marcada pelas grandes invenções. Segunda fase. A segunda fase, onde todos os meios, tanto comunicação como os meios de transporte, eles foram muito avançados, né? Os navios começam a fazer viagens de um mercado de um país para outro, levando suas mercadorias, seus produtos, né? A rota das navegações, surge uma nova rota das navegações. O petróleo ganha força, principalmente das regiões do Oriente Médio, dos Estados Unidos, onde tinha sido descoberto, e aí começa essa grande exploração dessa matéria-prima pelo mundo. Então, assim, é onde cria-se as rotas marítimas mais, como eu posso dizer assim, mais consolidadas para o mundo. E o comércio mundial começa a explodir a partir daí, da segunda fase. Show de bola? E a terceira fase, professor? A terceira fase é o seguinte, ela é marcada já pela tecnologia. A terceira fase é a fase que nós estamos vivendo atualmente, mas já com uma mudança que eu quero falar aqui para vocês. Nós já estamos na quarta fase da Revolução Industrial. O livro trabalha até a terceira, que é justamente a evolução praticamente dos satélites artificiais, né? É quando ocorre a questão dos como eu posso dizer, as conquistas astronáuticas, né? Elas acontecem nesse momento, a corrida espacial, a briga, né, por esse poder do espaço. Então a terceira fase da Revolução Industrial, ela é marcada justamente pelo grande avanço tecnológico. A terceira fase, ela se consolida em alguns países do mundo. O Brasil, ele praticamente já pegou aí essa fase, né, a terceira, né? O Brasil demorou um pouquinho, mas para pegar, mas pegou com um pouco de atraso. A gente percebe que essas transformações, elas foram da terceira fase muito frequente em alguns países, como Estados Unidos, Japão, a própria Europa, ela passou por isso. A partir da década de 60, nós tivemos a corrida espacial, né? O período da Guerra Fria, quando o homem vai à Lua. Primeiro país a enviar um ser vivo para o espaço, a Rússia, o Sputnik, né? Aquela cadelinha Laika, tu lembra? Pois bem, ela é, né, na verdade, assim, a primeira grande viagem do homem. Em seguida, os Estados Unidos enviam um homem à Lua. O astronauta Neil Armstrong, né, com Apollo 11 descem à Lua, né? E ali começa a grande corrida espacial, né? Países começam a fazer investimentos maciços em fontes energéticas. O petróleo ainda é a matéria-prima mais importante do mundo, porém perdendo força para outras fontes energéticas, né? A gente já percebe, por exemplo, na terceira fase da Revolução Industrial, fontes energéticas diferenciadas, chamadas energias limpas. As fontes energéticas limpas
nessa fase. Então é algo assim bem interessante você saber que a terceira fase ela dá um sustento maior para novas fontes energéticas, porque já se falava no possível fim do petróleo. Surge aí a energia nuclear, surge também, apesar de ser uma fonte não, como eu posso dizer assim, não limpa, mas a energia nuclear ela é um surgimento de tecnologia, mas em contramão, no contraponto surgem as fontes limpas, como energia eólica, energia solar, que a gente vai falar aqui, né? Então, a terceira fase da Revolução Industrial, ela é marcada justamente por esse grande crescimento, né, da indústria tecnológica, principalmente Estados Unidos, Japão, Europa. A gente vê esses três polos, esses três eixos bem avançados quando se fala em tecnologia. Eu vou agora estender alguns países da Ásia, como a própria China, Índia, Coreia do Sul, né, que já tem esse grande avanço tecnológico atualmente, né? Mas sem sombra de dúvida a mudança no setor energético, no cenário energético, é o grande ápice dessa terceira fase. A mudança que sai do petróleo e do gás para outras fontes de energia. E aí eu quero destacar aqui, olha, o uso de energia nuclear em relação a todas as fontes energéticas. A França hoje quase que 75% da energia nuclear do mundo, passando por ela, né? Olha só, a Bélgica tem 51%, Eslováquia tem 51%, Ucrânia, são países europeus aí, como vocês percebem. Sendo que os Estados Unidos, juntamente com França, né, Japão, são países que possuem hoje energia nuclear muito forte, a Rússia, né? Então hoje a gente percebe isso. Outro ponto que eu quero bater aqui com vocês com a utilização da energia eólica no mar, né? A gente já percebe que essa fonte ela é muito eficaz, é uma fonte limpa. Hoje alguns países como França, os próprios Estados Unidos, Reino Unido, o Brasil recentemente vem fazendo investimento pesado nessa fonte energética, né? E aí começam a surgir aí a energia eólica em diversos locais do mundo. Deixa eu ampliar aqui para vocês, né? Isso aqui é um parque eólico em Copenhague, na Dinamarca, que foi desenvolvido em 2009. Olha só. Então mostra que o país também está encabeçado nessa luta. Porque assim, pessoal, o petróleo, mesmo sendo a principal fonte energética do mundo, é uma fonte energética que polui bastante, como vocês sabem. E já se fala na substituição. Já se fala que essa fonte, o petróleo, ele tem data e hora para acabar, né? Fazendo aqui uma pequena brincadeira. Mas assim, dizem que as reservas são muito limitadas. Claro que vem sendo descoberto reserva em cima de reserva nos últimos anos. Mas pela força, pela aceleração que eu posso te dizer do uso dessa fonte energética, a gente acredita que ela não vai durar muito. Então o mundo já está preocupado com isso. Fora que polui bastante. Então as fontes alternativas, que são as energias limpas, elas são um marco da terceira fase da Revolução Industrial, né? E com isso, até as mudanças climáticas podem acontecer. O que a gente acompanha aqui, a Terra nos últimos anos, o planeta, ele vem passando por grandes transformações. E essas transformações estão associadas principalmente ao desmatamento, à queima de combustíveis fósseis. A gente já vê países que apresentam temperaturas altíssimas. A China, nos últimos anos, a temperatura vem ficando acima ali dos seus 30 graus, né? No verão chinês, a temperatura na China já chegou até quase, olha só, quase 50 graus já chegou em algumas regiões chinesas, devido à queima do carvão mineral. Nos Estados Unidos a gente já acompanha isso também. Então esses países preocupados nessa questão climática, hoje vêm adotando as fontes alternativas, que é a energia solar, energia eólica, como vocês estão vendo aí na telinha, né? Energia geotérmica, o uso da biomassa, né? Então já vem criando nessas fontes alternativas a saída para uma energia mais saudável e limpa para o mundo, para o futuro. Então isso que eu quero selar aqui com vocês nessa nossa aula de hoje.
tá? Quero agradecer vocês aqui que participaram de mais uma aula nossa e dizer para vocês o seguinte, que o mundo ele vem passando por um processo de transformação. E esse processo de transformação não é tão lento como falavam, ele é acelerado. E eu quero agradecer vocês.